Aos vivos? Aos vivos e a cores, meu muito bom dia, muito axé, muita luz, muitas bênçãos para todos nós, galerinha. Você que está aí na sua casa, no conforto do seu lar, assistindo via plataforma, via o YouTube no canal Educação. Você que está na escola assistindo aí, junto com os seus colegas, com o professor mediador. Você que está fora do Piaguaí, as ondas do canal, chegando a todo o território nacional, via internetica. Meu muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma aula do Tio Flávio, área das histórias. Vamos historiar um pouquinho hoje, com a temática sobre a escravidão nessa terra tupiniquim, sobre a escravidão no Brasil, que é uma das temáticas recorrentes que nós temos em questões de vestibulares, em questões do Enem, e também importante para a gente perceber as heranças negativas deixadas pela escravidão. O preconceito, o racismo, a discriminação, o abismo social entre brancos e negros, são elementos remetentes à época da escravidão. Notadamente, provavelmente você já viu muito próximo casos de preconceitos com uma pessoa próxima a você. Eu já vi, nós já sentimos, nós já percebemos. Infelizmente, é uma herança negativa depois de 350 anos de escravidão, de regime forçado com um grupo, que eram grupos dos negros, dos africanos escravizados. De boa? Nossa temática é essa hoje, deixa eu ver com quem nós estamos. Alô Marivânia, senhora Figueiras, alô meu amigo Thalisson, de boa na Lagoa, né? De boa na Lagoa. Sim, estamos com Baixa Grande do Ribeiro, BGR, Polo 10 e 5, alô Cajazeiras, alô Cajueiro da Praia, eita Cajueiro da Praia, respeite, viu? Cajueiro da Praia #1. Alô Canavieira, já conheço Canavieira também. Colônia do Gurgueia, faz tempo que eu passei, viu? Em Colônia, muito tempo. Alô Francisco Aires, que eu sei onde é a entrada, viu? Não conheço exatamente a cidade. Alô Josileia, alô Pajeú do Piauí, pertinho de Canto do Buriti. Santa Luz, São Gonçalo do Piauí, aqui pertinho de Angical, pertinho de São Pedro, tem São Gonçalo. E galera de Uruçuí, meu muito bom dia para todos. Vamos começar a nossa narrativa da aula de história com essa temática sobre a escravidão no Brasil. Refletir sobre a utilização da mão de obra escrava no Brasil e compreender a inserção da escravidão brasileira no comércio atlântico. No comércio atlântico, de boa? Deixa eu ver. Tio, Maria do Espírito Santo Brandão. Aqui, só não vi o polo. Sou professora mediadora. Sim, São José do Peixe. Alô, galera de São José do Peixe. Meu muito bom dia para a galera de São José do Peixe, a professora senhora Brandão acompanhando o alunado lá. Sejam bem-vindos, galera de São José do Peixe. Deixa eu ver. O rock internacional sendo usados para ser conhecidos no mercado nacional ou internacional? Vamos ver de novo. O rock internacional foi usado para ser conhecido no mercado nacional? Sim, principalmente vindo dos Estados Unidos, vamos dizer assim, o Elvis Presley. Depois, na década de 60, a banda Os Beatles e também os Rolling Stones. Eles vão internacionalizar essa expressão musical chamada de rock. Rock and roll, que nasce nos Estados Unidos. É uma evolução ali do jazz com blues e o jazz misturado. E vai ser levado para o mundo. Hoje nós temos um rock made in Brasil, né? Um rock brasileiro. Brasileiro, tupiniquim, né? Tupiniquim. Marivânia.
Marivaldo, eu sou lá do sertão. Quando eu cheguei em Teresina, para estudar, vim fazer um cursinho, né? E quando eu vim, na época, eu não era muito afeito com o rock, né? E aqui o povo era muito de rock. Eu gostava era do forró, pé de serra. Eu gostava era do Luiz. E o Mastriz com leite na época. Olha essa imagem que eu estou fazendo a abertura da aula, galerinha. Olha essa imagem que eu estou fazendo a abertura da aula aí, ó. Eu estou colocando um grupo de bandeirantes paulistas sequestrando indígenas. Para poder você recordar que a escravidão aqui não foi exclusivamente dos negros, dos africanos escravizados. Notadamente, os índios também o foram escravizados, galerinha. O foram escravizados. E esse vitral aí, em uma igreja, dá para perceber essa atuação. Primeiro nós vamos começar com o engenho, que é essa unidade fabril, vamos dizer assim. É uma mega fazendona, onde buscava produzir quase tudo, mas produzir principalmente o açúcar para o mercado internacional e a mão de obra utilizada, como você está vendo aí nessa imagem do France Post, ela mostra os escravizados de origem africana, os negros. De boa? Sociedade do Açúcar. Foi uma temática que nós já vimos, eu acho que foi em agosto, eu não lembro. Eu acho que foi em agosto que nós já vimos um pouquinho sobre a economia do açúcar, sobre a economia açucareira, e agora, não menos importante, claro, a sociedade do açúcar, para você ver lá embaixo, ó. Para você ver lá embaixo, ó. Importante isso. A sociedade do açúcar tinha como modelo vamos dizer assim, um exemplo de sociedade que já havia em Portugal, com o patriarca, aquele senhor estático, e quase todos no entorno dele, lembra assim? Quase todos no entorno dele, dependentes dele, obedientes a eles, submissos a ele. O senhor de engenho é um título que muitos aspiram, porque é um ser a ser obedecido, seguido. O homem era poderoso, velho, com a família nuclear muito grande e, além dela, agregados, escravos, tudo em torno do patrãozinho, do coronel, viu? Do coronel. Bom dia, o aluno Thalisson. Thalisson, sempre ativo. Meu amigo Thalisson, meu amigo Andrade. Bom dia para você também, meu amigo Thalisson, Ana Paula, Ítalo Costa. Ítalo Costa. Todo mundo em São José do Peixe? Vai colocando aí, galerinha. Vai colocando a cidade. É uma sociedade machista, já visto que a mulher não tinha uma proeminência social, tinha uma posição de subserviência. É rural, não que não existissem vilas, mas a maioria da população não vivia nas cidades, vivia nas fazendas. A gente só vai ter uma população brasileira predominantemente urbana, ou a população urbana se tornou maior do que a população rural, maior que, urbana, maior do que a rural, só na década de 60, galerinha. Um dia desse, só na década de 60. Mas até então, notadamente, a maioria da população ela era rural, vivia nas fazendas. Ela era aristocrática. Tinha o que é aristocracia? Os melhores. Só que os melhores aqui, que é a nossa elite, os melhores, eu vou botar aqui, os melhores. Só que os melhores aqui era quem tinha terra, mas terra sem escravo não vale nada. Terra sem escravo, nadex, nadex. Muito religiosa, amém. Mais ou menos isso, viu? E uma elite bastante preconceituosa. Essa elite tinha muitos preconceitos, no plural, com a cor. Que cor? Os índios são vermelhos, os africanos são negros. Com a religião, dizia que era religião mística, magia negra e etc. Com o trabalho braçal. Trabalho braçal vai ser coisa de escravo. E era.
e vai excluir, olha, essa elite excluía os negros, os índios, os judeus e uma quantidade gigantesca. Já vista que essa elite branca, de origem portuguesa, católica, que vai se colocar como comandante da colônia. É o centro do mundo do açúcar. Então aí está um pouquinho da sociedade nossa, na época que o Brasil era colônia de Portugal. De boa? Essas duas pinturas, a do Debré e essa feita pelo Chamberlain, um inglês, ela mostra a mesma coisa. Ela mostra o patriarca, comandante-mor da família, o patriarca, comandante-mor, bacaninha. Ela mostra a hierarquia, porque vai caindo em importância, e E lá atrás estão os escravizados. E lá ao final, os escravizados, você identifica eles tanto pela tonalidade da pele, como pelas roupas bem menos suntuosas e principalmente porque os escravizados andavam descalços. É a sociedade do açúcar. De boa? Deixa eu ver. Teu, vai ter uma influência depois do rock na Jovem Guarda e na década de 80 no Rich. O Rich, eu acho que ele é irlandês. Eu acho que é o cantor estrangeiro que mais, vamos dizer, teve aceitação aqui dentro do Brasil. Eu gosto muito das músicas do Rich. E ela pergunta se teve uma influência do rock, dos Beatles, principalmente na Jovem Guarda. A gente vai chamar de Yeah, Yeah, Yeah. Yeah, Yeah, Yeah. É o Yeah, 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 que é uma música contada para os jovens, notadamente, muitas vezes copiando as letras lá de fora, apenas fazendo uma tradução das letras estrangeiras, e sem, evidentemente, e sem uma concepção crítica da sociedade. A Vanderleia, Roberto Carlos, Erasmo Carlos, eles beberam muito na banda, os Beatles e também nos Rolling Stones, mas principalmente nos Beatles. Tio, estamos pelo YouTube. Pelo YouTube, nossa escola está sendo detetizada. Essa medida da detetização também é salutar, importante. Estamos aos vivos lá em São José do Peixe, com o Ítalo Costa, Ana Paula, Thalisson, Jackson Solano. Sejam bem-vindos, viu, galerinha? Olha aí a sociedade do açúcar, coloquei nessas duas imagens um proprietário sendo conduzido pelos escravizados. E nessa tela do Jean-Baptiste Debré, você está vendo aí uma mesa muito bem acomodada, muito bem posta, né? Aqui você está vendo as folhas, está vendo um frango, uma galinha, melhor dizendo, laranja, de boa. Ela está comendo aqui, ele está comendo aqui, aparentemente arroz, deu para ver, com vinho, um pouco de refresco, de boa, sendo eles abanados por uma serviçal, uma escrava, ali outro escravo, ali um funcionário observando e as crianças recebendo as migalhas. Infelizmente, parte dessa retratação feita pelo Debré ainda se mantém no país hoje, com muitos brasileiros recebendo o quê? As migalhas. As migalhas. Vamos para o mundo do açúcar e a escravidão? Alô, meu amigo Marcos Rangel. Bom dia. Bom dia, Rangel. Vamos para o mundo do açúcar. Eu botei assim, ó. Por que o trabalho no Brasil vai ser escravo? Eu vou primeiro colocar alguns elementos que não são nossos, porque vem de fora. Primeiro que a população de Portugal era muito pequena. Variava, talvez, chegasse a 1.200.000 habitantes. Se você contasse a quantidade de portugueses que todos os anos iam nos navios e deixavam o país, a população de lá era pequena, então não dá para trazer muita gente de lá, de boa, para ser mão de obra, Ana Paula. Vamos contar a população dos índios do Brasil? Brasil, índios. Índios. O Brasil devia ter de 4 a 8 milhões de índios. Então, se você for fazer uma contabilidade simples,
Vai ser mais caro trazer mão de obra de Portugal do que encontrar no Brasil. E na África? E na África? A África nós tínhamos 40 milhões de habitantes. Então, se você fizer uma contabilidade, vai ver que é mais barato ou você adquirir o trabalhador aqui do que trazer de Portugal. E de Portugal é caro, velho, é caro, de boa. Dois, havia uma mentalidade aristocrática do europeu. Tem o que é aristocrática? De superioridade, de ele achasse melhor. Então ele chegava aqui com essa ideia de superioridade. Eu vou pegar no cabo de uma enxada? Vou nada, velho. Olha o que a galerinha tá dizendo, ó. Eu vou pegar no cabo de uma enxada? Vou nada. Eita, rapaz. Porque havia, vindo desde a Idade Média, uma depreciação com o trabalho braçal manual. O que valia era o trabalho intelectual. Já vinha da Grécia e de Roma. Chamava ócio criativo. E para produzir em grande quantidade, nós precisávamos de bastante mão de obra. Ou vai ser a tupiniquim, ou vai ser a africana. Para produzir muita cana-de-açúcar, muitos braços. Notadamente, o incremento tecnológico não era grande. Hoje, na colheita da cana-de-açúcar, você tem as colheitadeiras. Mas aquela época não era. Mas aquela época não era. De boa? Show, né? E por último, o comércio de escravos vai ser muito lucrativo. O comércio de escravos vai ser chamado de trato negreiro. Trato quer dizer comércio, comércio de negros. Tio, mas eu vi foi outro nome, eu vi tráfico. Tráfico é quem realiza o trato de seres humanos. Perfeitinho? Vamos deixar aí a tela. Deixa eu ver aqui, tio. Nós tivemos uma influência sobremaneira da cultura norte-americana sobre a cultura brasileira, principalmente das décadas de 40 até 60 e 70, por causa da americanização da cultura brasileira. É vero. E o cinema hollywoodiano chegando no Brasil. Vai ter uma mega influência? Vai. Um exemplo, o tropicalismo. É vero, viu? O tropicalismo achava que não precisava fazer um filtro sobre a influência da cultura inglesa ou norte-americana e poderia, vamos dizer, se apropriar de parte da influência que vinha de lá, mas misturando um pouquinho, viu, Marivânia? Misturando um pouquinho com a música nordestina, que era o baião, e a música de origem baiana, com os atabaques, com um pouquinho também do samba tupiniquim, e nessa mistura eclética, nessa eclepsência, nessa salada mista de elementos culturais, formando o tropicalismo, tá correto? Meu rei, deixa R$ 1 aí na tela, per favor, em italiano.
nessa fase aí, viu, Renan? Fazer sim, eu sou um cidadão. Ok, Dom Renan. Ok, galerinha. Vamos lá. Por que que o trabalho vai ser escravo? Beleza, já vimos. Agora, por que é que nós vamos substituir o índio pelo africano como escravizado? Nós estamos no mundo do açúcar. Por que nós vamos substituir o índio pelo africano como escravizado? Eu trabalhei essa temática na semana passada em outra escola aqui em Teresina, viu, galerinha? Trabalhei essa temática aí, ó. Primeiro eu coloquei esse conjunto de fatores de o porquê que o índio deixa de ser escravizado. Primeiro, porque ele era protegido pelos padres jesuítas, que defendiam a catequese. Era porque eles eram defendidos pelos padres jesuítas, que defendiam a catequese. E aí os padres jesuítas não queriam aceitar que os índios fossem escravizados. 2. Devido às várias resistências dos índios. Várias. Eu estou colocando um exemplo que a resistência ao trabalho, o Portuga disse que o índio era indolente. Nós tivemos trocentas formas de resistência. E eu estou lhe dizendo que, vamos dizer assim, o Portuga vai dizer que o índio era preguiçoso, era indolente? Não, galerinha. O índio não era acostumado a uma jornada de trabalho de 18, 16 horas por dia. Porque o trabalho para o índio é prazeroso, não é doloroso. Devido à quantidade de mortes, devido às doenças, a varíola, as doenças trazidas da Europa, a pneumonia, uma simples gripe, matava muitos índios. A Covid mata, imagine os índios que viveram, ó, isolados aqui nas Américas por séculos, por milênios. E porque os índios conheciam o território e mais facilmente fugiam para as matas. Então, quando você olha para o Brasil de hoje, você vê um Brasil de hoje onde há uma concentração dos nossos povos indígenas, basicamente no Vale Amazônico. Por quê? Porque a primeira área que foi explorada pelo homem branco foi essa região. Foi o que os índios fizeram, galerinha. Os índios começaram a ir para onde havia uma segurança maior, onde o homem branco não conseguiu explorar tão intensivamente, que é a floresta amazônica. Os índios mais facilmente acometiam para as matas. Agora eu vou botar do outro lado, ó. Deixa eu pegar a canetinha aqui para colocar de roxinho, ó. Os negros eram descendentes de Caim. Caim matou Abel e tinha a mancha negra do pecado. Olha a interpretação do Portuga que chega na África e disse: os negros são descendentes de Caim, de Cã, podem ser escravizados para pagar pelo seu pecado. A cor negra é representante do pecado. Se eles sofrerem muito, vão pagar pelo pecado. E nós ainda vamos ensinar o catolicismo para eles. Devido às dificuldades que poderia haver de os negros fugirem. Na prática, você vai ver as formas de resistência, que os negros vão fugir, por exemplo, para as matas, formando os quilombos. Mas a ideia do Portuga de trazer os negros eles, de certa forma, destribalizados, não vão conseguir fugir. Vão. Palmares, aqui no Piauí, quilombo de Mimbó, que os negros teriam uma resistência maior a certas doenças. Isso é verdade. Isso é verdade. E por último, a lógica, galerinha, agora é lucrar. E você pegar um escravo no Brasil, um índio no Brasil e vender no Brasil, o rei de Portugal não ganhava nada. Haja vista que você movimenta um mercado interno. Mas se você pegar um escravo na África e vir vender no Brasil, o lucro vai ser mandado para os comerciantes e o rei de Portugal. Então a lógica é o lucro. Enquanto tiver o comércio de escravos, vai ter escravidão. Então nós vamos ter escravidão aqui por quanto tempo? 350 anos.
enquanto teve o fornecimento constante de escravos, vai manter a escravidão aqui, galerinha. De boa? Eu coloquei as principais áreas, entre aspas, fornecedoras. Região central da África, os sudaneses. Região centro-sul da África, os bantus. Bantus, de boa? Renan, meu lindo, meu gato, deixa R$ 1 aí na tela, por favor. Aure, 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 aure. Aure, aure, aure. Churururu, churururu. E alegria no coração. Minha vida é andar por esse país, pra ver se um dia descanso feliz. Bora, galerinha, bora, galerinha, bora, polvo, 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 polvo. Vamos lá, né? Vamos lá. Passando, olha, um dos fatores da substituição dos índios pelos africanos foram as várias formas de resistência dos índios. Eu consegui esse mapazinho aí na internet, mostrando o território do Piauí na fase colonial e os índios resistindo. Resistindo à chegada dos padres, que vêm só para catequese, dos criadores de gado, dos bandeirantes paulistas. Ih, por que havia resistência dos índios? Pergunta. Por que os índios resistiram? A gente descreveu apenas a forma de negar ao trabalho, que o Portuga disse. Eles eram preguiçosos, indolentes. Porque eles tiveram as suas terras invadidas. Invadidas à procura de metais, de índios, de terras férteis para a produção da cana. Porque o colonizador expulsou e matou. Olha aí, ó. Expulsou e matou por causa que os currais, a criação do gado, meio que roubava as terras dos índios. E os bandeirantes, como a gente fez a abertura da aula, basicamente escravizavam os índios. Então os índios vão resistir? Vão. Na agromanufatura do açúcar, as terras indígenas no litoral foram ocupadas. E foram criados os aldeamentos jesuíticos. Tinha índio que não aceitava, galerinha, que resistia. Notadamente, os padres jesuítas renegam a cultura do índio. E, por último, a coroa portuguesa permitia que ocorressem guerras para escravizar os índios, desde que as guerras fossem justas. Absurdo, velho. Guerra justa? Quem é que vai julgar se a guerra é justa? Tem um juiz? Não. Eram os colonos que diziam, olha, os índios estão atacando nós. Os índios não querem aprender o catolicismo. É justo nós escravizar eles. Havia isso? Havia, galerinha. Havia. Então, visto isso, as várias formas de resistência dos índios,
à escravização feita pelo homem branco. Daí, aos pouquinhos, substituía os índios pelos africanos. Olha aí, ó. Índios sendo escoltados por prisioneiros. Deu para ver? Os índios eram escravizados no início. Mas com o tempo, claro, vai haver uma resistência a essa escravização. Mas imagens de caçador de escravos, quem são os escravos? Os índios. Viu, Adílio? Quem são os escravos? Os índios. Deu para ver que os índios é que estão sendo escravizados nessa pintura do Debré. E aí vão trazer os africanos escravizados nos famosos navios negreiros, os tumbeiros, porque eram tumbas ambulantes. Os tumbeiros, porque eram tumbas ambulantes. E era, velho. É. Peleja, viu, galerinha? Peleja, peleja, peleja. Hoje aqui sozinho na avenida, nesse vai e vem da vida. É esse comércio aí que nós vamos descrever. Mas antes de a gente descrever o tráfico, galerinha, enquanto tiver o tráfico, o comércio, vai haver escravidão. Lembre-se disso. Antes, você vai ter escravidão no continente africano antes? Vai. Nós vamos discorrer sobre ela já já. Nós vamos falar sobre essa escravidão no continente africano já já, Gelta, já já. De boa na lagoa, de boa na lagoa, de boa. Antes da colonização do Brasil, a região onde atualmente está situado o Piauí era povoada por índios de diferentes tribos. Há estimativa de que naquela época da colonização existissem cerca de 150 tribos no Piauí. O extermínio dos índios é o grande obstáculo para que se possa afirmar com precisão quais eram essas tribos. Com certeza absoluta. Pode-se identificar como fator contribuinte a essa devassa indígena. E o texto está do Piauí. E ele está perguntando qual é o fator contribuinte à devassa indígena no Brasil. É a mesma coisa. O Piauí está dentro do Brasil, galerinha de Baixa Grande do Ribeiro. Ele quer que você identifique um fator contribuinte para que, evidentemente, ocorresse um declínio da população indígena no território do Brasil. Tempo, meu amigo Dom Renan. Tempo na tela. Temos respostas. Já temos resposta. O que é que vai provocar a devassa? Devassa é a mortandade, viu, galerinha? A substituição da mão de obra indígena pelos africanos foi um fator para a devassa indígena? Não. A letra A está incorreta. Pega na canetinha aqui, ó. Não. O abandono das terras do sertão em busca de áreas férteis no cerrado? Não, galerinha. A ocupação das terras indígenas com o avanço da criação do gado é um dos fatores? É sim, galerinha. Eu vou deixar bem aqui stand-by, ó. A rivalidade entre tribos indígenas por disputas de terras? Não, galerinha. A letra C está incorreta, olha.
A proibição das manifestações culturais nativas pelos jesuítas, vai haver essa proibição? Às vezes vai, mas ela não é um fator determinante. Um fator determinante foi a ocupação das terras dos índios, tanto pela criação do gado, como também, deve-se lembrar, pela produção do açúcar. Deixa eu botar bem aqui, olha. Produção do gado e açúcar. Produção do gado e açúcar. Haja vista o surgimento das fazendas produtoras de cana-de-açúcar. Portanto, letra D de danadinho, viu, Thalisson? Tá correto. Letra D de danado, correto, Canavieira. Perfeito. Tem mais? Tem mais outro, olha. A pobreza da capitania de São Vicente, São Paulo hoje, devido à decadência dos canaviais, estimulou a organização de expedições pelo interior do Brasil, conhecida como bandeiras. Os bandeirantes, os homens que participavam das bandeiras, eram principalmente paulistas, que entre os séculos 16 e 17 atuaram de várias formas. Texto aí e tal. A atuação dos bandeirantes paulistas no Brasil colonial deu-se num contexto em que os paulistas, deu-se num contexto em que os paulistas são os bandeirantes, galerinha. Renanzinho, meu gato, deixa R$1 na tela para ver se a galerinha manda a resposta para nós. Resposta, Canavieira. A atuação dos bandes de São Paulo deu-se num contexto em que os paulistas, pega na canetinha, os paulistas distribuíam terras àqueles que ajudassem no combate aos quilombos. Não, eles recebiam. Parte do pagamento dos paulistas eram terras que eles recebiam. De boa, eles recebiam. Não pagavam, viu? Produziam cana-de-açúcar e algodão para o mercado externo? Não, porque São Paulo era pobre. São Paulo não estava inscrita no circuito exportador. Galerinha. São Paulo não produzia em larga escala voltado lá para fora. Por isso que ele era pobre. Aliavam-se aos padres jesuítas realizando a catequese nos sertões? Não. Os padres jesuítas odiavam os bandeirantes, porque os bandeirantes, vamos dizer assim, escravizavam os índios nos sertões e não a catequese. Submetiam tribos indígenas para serem traficadas para a África. Aí absurdo, não era não? Aí absurdo. Os bandeirantes andavam em busca de riquezas nos sertões e aprisionavam índios que eram escravizados. E aprisionavam índios que eram escravizados na questão 2. Questão 2. Sobre essa temática dos índios e os bandi. Sabe que lá em São Paulo os bandeirantes são enaltecidos, né? Galera de Canavieira. Pra gente ir pra África, olha, tá na hora, né? Pra gente ir pro continente africano, pra gente ir pra África, eu comecei colocando assim, ó. A África e o Brasil têm uma
proximidade física territorial. Por exemplo, é mais perto do Brasil para a África do que você sair, por exemplo, de Natal para a cidade de Rio Branco, no Acre. É mais fácil você ir de Natal para a África, é mais perto, melhor dizendo, de Natal para a África do que de Natal para... Fecha aqui, dona, por favor. Vê se consegue fechar aí. Eu estou repetindo que é mais perto você sair de Natal e ir para o continente africano do que sair de Natal para Rio Branco, no Acre. Natal é Rio Grande do Norte. Vou pegar a canetinha aqui. Canetinha, vem cá, minha filha. Natal é Rio Grande do Norte. Tio, é por isso que a gente pode dizer que o Brasil é um país continental. É vero, viu? É vero, viu? É mais perto de Natal para a África do que de Natal para Porto Alegre, no Ih, Grande do Sul. Ih, rapaz! Eu estou lhe dizendo que há uma proximidade nossa do continente africano. Que hoje nós temos trocas mercantis e tivemos muito intercâmbio de gêneros. O azeite de dendê. Olha aí, o azeite de dendê é africano. Dendê é uma palmeira africana, vai ser trazida para o Brasil. E, claro, a mandioca, que passou a ser muito consumida por populações africanas, tal qual nós temos os índios produzindo e consumindo aqui. Ó. Vai haver uma diáspora africana, uma dispersão forçada dos africanos. E milhões deles vão aportar literalmente no Brasil. Milhões deles vão aportar nessa terra tupiniquim, resultando na presença da cultura afro, uma das bases da cultura brasileira. De boa? O Brasil é o maior país negro fora da África. E é o segundo maior país negro do mundo, só perde para a Nigéria. O Brasil é o maior país negro fora da África e é o segundo maior país do mundo em população, só perdendo para a Nigéria, galerinha. Então, nós temos uma africanidade no Brasil? Claro. Nós temos uma cultura afro no Brasil? Claro. Ela não é invisível, ela é presente no nosso cotidiano. E nós vamos discorrer um pouco sobre isso na aula de hoje e na próxima, né? Eu acho, nas duas aulas. Tá aí, temos que estudar a África? Temos. O Brasil é o maior país negro fora da África. Temos a segunda maior população de origem afro no mundo, só perde para a Nigéria. Então temos muito de África na culinária, na música, no swing, nos atabaques, nos orixás. Olha, nós estamos muito mais próximos dos orixás do que dos deuses da mitologia grega. Hera, Afrodite, Zeus. Só que infelizmente aqui se estuda mais Zeus, Afrodite e Hera, que estão longe do nosso cotidiano e da nossa cultura, do que os deuses da mitologia afro, os orixás. Então, além de identificar e reconhecer as influências culturais africanas sobre a terra brasilis, é preciso um novo olhar, galerinha, para as histórias, para as tradições, para a valorização, claro, para a valorização. Quem já andou em Salvador, senhora Filgueiras, Marivânia, quem já andou em Salvador, lembra muito bem, né? Como Salvador respira a cultura afro, né? Vamos dizer, uma África no Brasil, a cidade de Salvador. E é linda, é viva, né? É uma cultura muito ativa, muito dinâmica. Meu amigo Dandan, deixa R$ 1 aí na tela, per favore.
do ensino da história da África e da cultura afro-brasileira, que a gente tem numa legislação desde 2003. Então lá no Enem vai ter essa temática, vai, galerinha. Olha, antes de a gente fazer a escravidão aqui no Brasil, vamos lembrar que lá na África vai ter escravidão antes daqui, né? A escravidão foi uma prática comum a várias sociedades, a vários povos e a várias civilizações. Lá na Idade Média, vai ser substituída a escravidão pela servidão. Vou botar bem aqui, ó. Idade Média. Idade Média. A escravidão tinha sido predominante também quando? Na Idade Antiga, lá em Grécia e Roma. Grécia e Roma. Mas nós já estamos na Idade Moderna. E a logística principal do retorno da escravidão como mão de obra vai ser o lucro, vai ser o comércio, vai ser a logística de ganhar dinheiro. Enquanto tiver o comércio de escravizados sendo vendido da África para cá, vai ter escravidão. Então, os seres humanos vão ser transformados em coisas. Vamos coisificar o ser humano. Coisificação do ser humano. Ou seja, o ser humano foi transformado numa mercadoria, num produto. E essa é a lógica do capitalismo. O capitalismo pensa em lucrar. Então nós passamos a ter o ser humano como alvo de fonte de lucro para um empresário, para um burguês, para um comerciante. É o famoso tráfico. Ainda existem formas análogas à escravidão? Temos. Carvoarias ali do Pará. Às vezes o trabalhador está sendo explorado em formas análogas, como se fosse uma neo-escravidão. Às vezes proibidos de sair da fazenda, obrigados a comprar e a consumir somente da bodega do patrãozinho, não recebe o salário mínimo. Bom, várias formas. Igualmente você tem em parte daquelas fábricas, daquelas indústrias de fundo de quintal em São Paulo, muitos imigrantes bolivianos, paraguaios, peruanos que passam a ser utilizados sem direitos trabalhistas, sem poder sair, e no verdadeiro trabalho escravo. Tcharará, tcharará. Beleza, beleza. Vou passar o slide, galerinha. Vou passar o slide. O que é ser escravo? O nome escravo é um adjetivo substantivo masculino. Escravo, na história, é aquele que é privado da liberdade. Aquele que está submisso à vontade de outrem, de um senhor. Aquele a quem pertence como sendo um bem, uma propriedade. Isso é o escravo. Isso é um escravo. De boa? Isso é um escravo. Lembrar que a palavra escravo veio de um povo, os eslavos, lá na época do Império Romano. Por extensão, escravo é aquele que está submetido à vontade de outrem, de um patrãozinho, de um dono, de um amo. Alguma espécie de poder ou força incontrolável. Lembrar que a Bíblia já falava da escravidão, né? A Bíblia já falava da escravidão. Os índios resistiram mais que os africanos escravizados? Vamos dizer que são formas diferentes de resistência. Mas o diferencial, Marivânia, é que aqui nós tínhamos os padres jesuítas e algumas leis que protegiam os índios. E essas leis, ou os padres, não protegiam os negros, pelo contrário, vão justificar a escravização dos negros. Perfeitinho? Esse diferencial principal. Vou botar escravizado, olha, a escravidão, circunstância em que se encontra o escravo. Ele é vítima da escravidão. Condição da pessoa que serve ao trem é uma forma de servidão.
Atualmente, a escravidão é inconstitucional. De novo, inconstitucional. Se os índios resistiram mais à escravidão do que os negros, eu prefiro dizer que a resistência dos negros ela é mais relatada, ela é mais documentada, ela é maior do que fora a resistência dos índios, até porque o volume de negros escravizados foi maior do que o volume de índios escravizados. Perfeitinho? Maior do que o volume dos índios escravizados. Beleza, vou passar. Lá na antiguidade, olha, Grécia e Roma, haviam formas análogas de escravidão? Não, não eram formas análogas. Eram formas de escravidão. Primeiro, na Grécia e em Roma, havia escravidão por dívida. Quando um patrício, quando um plebeu pegava dinheiro emprestado a um patrício e não conseguia quitar, ora, ele poderia pagar o filho dele como forma de pagamento. Era uma escravidão por dívida de crianças que eram abandonadas. Nos Estados Unidos, ainda hoje, tem locais em algumas ruas norte-americanas, quando as famílias não têm como sustentar, criar, prover a sua criança, elas deixam em ambientes. Lá na Roma Antiga já havia isso daí. A diferença é que na Roma, eles eram escravizados. Hoje, nos Estados Unidos, não são crianças abandonadas. Devido às disputas territoriais, quando Roma, por exemplo, conquistou um território, nas guerras expansionistas, os povos vencidos, como, por exemplo, das guerras púnicas, os cartagineses foram reduzidos à condição de escravo. Mas, naquela época, alguns escravos tinham direito. Se você pegar na Bíblia, por exemplo, nas festas, como eram os jubileus, de 50 em 50 anos, havia uma grande festa onde os escravos eram libertos. Ou o seu próprio senhor poderia dar liberdade ao escravo. E o escravo podia ter escravos. Na Roma, era cultural, velho. Cultural. Vou mostrar imagens de trabalhadores escravos na Roma Antiga. Se você percebeu, os escravizados não são de etnias diferentes dos latinos e dos gregos. Roma, por exemplo, quando conquistou a Grécia, galerinha, os gregos, tão brancos quanto os romanos, foram levados para a Itália como escravos. Os gregos foram escravizados por Roma? Foram escravos. Velho. Era duro. Olha aí, ó. Trabalhadores escravos. Tio, então a escravidão antiga não era de cor, não era de africanos. Não, galerinha, a escravidão antiga não era. Tio, a escravidão cresceu em curto período de tempo? Sim, havia, vamos dizer assim, que à medida que nós tínhamos uma demanda por trabalhadores na produção do açúcar, nós criávamos essa demanda por trabalhadores, e eles estão vindo agora do continente africano. Bacaninha? Mas principalmente a mão de obra que a gente está vindo, não é para morar nas cidades, era principalmente para trabalho no campo, trabalho duro, no plantio, na derrubada da floresta, na colheita da cana e depois no fabrico do açúcar. Então, não tem uma relação muito íntima da escravidão com as primeiras cidades brasileiras. Bacaninha? De boa? Vou passar a imagem. Tá aí imagens da época antiga, da Roma Antiga. Esse alto relevo mostra alguns indivíduos algemados, literalmente pelo pescoço, como você vê na imagem. E aí um teórico africano, ele diz assim: ei, brother, o termo escravo não existe. A pessoa não nasce escravo, ele vai ser escravizado. Em primeiro lugar, a existência do chamado escravo não é razão para aceitar a escravidão.
Em qualquer circunstância, a escravidão é uma instituição desumanizante. Ela deve ser condenada. O homem nasce livre, até que alguém vá lá e escravize ele. Portanto, o próprio conceito de escravo é errado. Ele está escravizado. De novo, ele está escravizado. Não existe uma categoria natural de escravo. Existe de homem livre, mas escravizado. Infelizmente, o termo escravo, como disse o Munanga bem aí, olha, o Kabengele Munanga, ele disse, olha, esse conceito foi enraizado na sociedade. Ele foi intrometido, introjetado, e a sociedade meio que absorveu isso. A imagem mostra para você, no território da terra Tupiniquim, os negros escravizados. Escravizados. Fechou, Renan? Fechou? Fechou? Beleza, nós vamos parar naquele timezinho, 3 minutinhos, que é o tempo só de colocar aqui mais R$1 d'água aqui na canequinha e a gente volta já já.